Boa tarde. Eu quero saudar aqui todas e todos. É uma grande honra poder estar mais uma vez aqui numa atividade do Sintratel, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, que, como colocou bem o pessoal aqui que estava na mesa anterior, já tem uma longa trajetória em realizar atividades como essa, justamente para discutir condições de trabalho, melhoria das relações de trabalho, enfim, buscando regulamentar melhor a nossa categoria e dando condições realmente para que a gente possa avançar e conquistar uma situação mais conveniente, não só para nós trabalhadores, mas para a sociedade. Que na realidade eu estava aqui pensando, enquanto as pessoas falavam, esse segmento é um segmento que você consegue localizar em qualquer setor da sociedade. Do setor de saúde, onde você liga para buscar uma assistência, uma ambulância, ao setor comerciário, enfim. É um segmento que consegue dar conta de realizar qualquer tipo de atendimento. Não só o de venda, mas ele se coloca à disposição da sociedade como um mecanismo de interlocução entre a sociedade e o cliente e a pessoa que está ali consumindo. Então, na realidade, os trabalhadores e trabalhadoras em telemarketing são pontos sociais. São elementos extremamente importantes nessa conjuntura atual, onde ocorre uma mudança radical das relações de trabalho, uma mudança tecnológica também radical, que mudou definitivamente a forma de se realizar a produção, a forma, inclusive, de se realizar o consumo, e como uma consequência disso, surgem os trabalhadores e trabalhadoras em telemarketing, que com muita dignidade, enfrentando os desafios e mazelas do capitalismo, têm realizado um trabalho extremamente importante, tanto para nós, consumidores, quanto para a sociedade, na medida em que ele gera riqueza, ele acumula conhecimento, ele consegue, inclusive, através do seu pleito, sensibilizar todas as gamas sociais, do negro discriminado, à mulher oprimida, ao LGBT agredido, porque ele agrega todos esses segmentos e ele acaba sendo uma voz, uma referência no setor de trabalho que há décadas aqui no nosso país é discriminado. E, no entanto, nunca na história desse segmento se discutiu tanto igualdade nas relações de trabalho como após o surgimento dos trabalhadores e trabalhadoras em telemarketing. E por que será? Eu estava aqui pensando nisso. É justamente porque na nossa ED, na nossa herança histórica, nós já trazemos esse pleito. Porque, veja bem, eu estava aqui pensando, o trabalho é um elemento fundamental para a raça humana. Ele nos diferencia do restante dos animais, da abelha, do João de Barro, porque o nosso trabalho é um trabalho racional, é um trabalho onde você elabora, onde você interage com o outro, onde você acumula riqueza e através do trabalho você aprimora a linguagem, o relacionamento, construindo inclusive as civilizações que nós conhecemos historicamente. E o trabalho desse segmento, inclusive, ele traz um diferencial. Por quê? É o trabalho constituído pelo labor dos afrodescendentes, que na história desse país foram marcados pela discriminação, pela coisificação durante mais de 400 anos. É o trabalho do setor oprimido, que é o setor feminino, que durante séculos, inclusive até na atualidade, é um trabalho que é considerado como um pouco, digamos, importante, secundarizado, onde a mulher pode acumular 2, 3 jornadas de trabalho que não tem problema. E quando ela adoece, adquire tendinite, é porque ela lavou muita louça, não é assim? Fez muito crochê, nunca é porque ela laborou demais, nunca é porque ela não tinha equipamento decente para realizar a jornada de trabalho. Então imagine, se o trabalho por si só é importante, imagina um trabalho que agrega todos esses elementos numa conjuntura onde a tecnologia dita as regras e nós, através da tecnologia, realizamos um labor que consegue interagir com toda a sociedade, garantindo não só lucro, acúmulo de riqueza, mas também, na realidade, uma efetiva prestação de serviço para toda a sociedade.
E aí, companheiros e companheiras, considerando todos esses elementos, eu faço das palavras da doutora Margarida Barreto minhas palavras, quando ela fala que é preciso realmente lutar por saúde e condições de trabalho. E nós só vamos conseguir, inclusive, isso através do auxílio da Delegacia Regional do Trabalho, realizando pactos sociais, levando lá o empregador para discutir como que nós podemos realizar pactos sociais nos quais o empregador se comprometa com as melhores condições de trabalho. Porque, veja bem, o empregador precisa cumprir a meta de deficiente. Mas qual que é a contrapartida que ele vai nos dar, como sociedade de trabalhadores, para que façamos um pacto para esse cumprimento? Ele precisa garantir ali o selo de inclusão social. E qual que é a contrapartida que ele nos dará, que como empregador ele pode, inclusive, apresentar essa contrapartida? E quem melhor que a Delegacia Regional do Trabalho para mediar essas relações e para mediar essas mesas de negociação? E aí, companheiros e companheiras, muito me assusta quando é colocado, não é a primeira vez que eu ouço, o que está ocorrendo nas DRTs, que é o sucateamento, porque é lá nas mesas redondas, tanto nas individuais quanto coletivas, que nós conseguimos encaminhar um debate que nós levamos dentro do sindicato com o segmento para garantir essa luta por melhores condições de trabalho. Então, cabe a nós, sociedade, requerer do Estado condições para que as delegacias regionais do trabalho funcionem, utilizar mais, como por exemplo, o pessoal lá do interior de São José tem que utilizar a Delegacia Regional do Trabalho para discutir as condições de trabalho. É ali que nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos nos organizar. Justamente, companheiros e companheiras, para garantir o que foi colocado aqui pela doutora Margarida Barreto e pelos demais palestrantes, a continuidade da luta por condições de saúde e de trabalho. E isso passa, inclusive, pela igualdade de raça. Porque não é por acaso que esse setor é de uma maioria negra. É porque essa maioria negra, coisificada, discriminada secularmente, continua ainda com as piores condições de trabalho e com os menores salários. E nós vamos conquistar redução de jornais de trabalho e condições de trabalho melhor a partir do momento em que a nossa organização crescer, regulamentando a categoria, garantindo, inclusive, nessa regulamentação, a nossa visão do que seria realmente um trabalho decente. E aí, só para eu terminar aqui, para não me estender, eu queria só colocar para vocês algumas propostas da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Ela coloca o seguinte: ratificação das convenções 100, 111 e 158 da OIT, que garante que deve haver salário igual para todo trabalho igual. Portanto, nós que realizamos atividades laborais muito semelhante a demais categorias, temos o direito de ter salários semelhantes. Não podemos nos sujeitar a ter um salário muito menor, naturalizando isso, que garante, inclusive, o direito das pessoas de estar no mercado de trabalho, independente da raça, cor, credo, opinião política. E ainda, companheiros, eu queria aqui colocar para vocês o seguinte: conforme a orientação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras, cabe às categorias que organizam os trabalhadores manter as mesas redondas de negociação, onde será possível expor a discussão, debater junto aos empregadores a situação real de cada categoria e garantir nas convenções coletivas cláusulas de reafirmação, tanto da questão da igualdade de raça, quanto de gênero, quanto também da liberdade para a opção sexual. Porque, veja bem, um setor de trabalho sadio é um setor onde as pessoas podem laborar, independente da sua raça, independente do seu credo ou da sua opção. Onde ele pode, inclusive, conforme a gente colocou aqui no texto da Central, garantir o trabalho como uma ação coletiva, porque o trabalho, na realidade, ele é uma ação coletiva e social, ele não é uma ação individual. Portanto, quando se garante igualdade nas relações de trabalho, se garante o fim da discriminação no trabalho, o indivíduo ele se torna mais criativo, mais capaz de realizar a sua atividade laboral, deixando legados não só para as gerações futuras, mas também para a história da humanidade.
É por isso que é tão importante garantir igualdade nas relações de trabalho e garantir o fim da discriminação no trabalho. E aí eu só queria colocar para vocês uma frase que eu achei muito importante aqui no nosso material. O homem é, por natureza, um ser social, que chega ao pleno desenvolvimento de sua personalidade por troca com seus semelhantes. Toda recusa de reconhecer este laço social entre os homens é a causa de desintegração. Cada ser humano é apenas uma parcela da humanidade, a qual insoluvelmente está ligada. Isso foi escrito em 1950 pelos antropólogos ingleses, franceses e também mexicanos, que através da Unesco escreveram uma moção reafirmando que não existe nenhum argumento científico para a discriminação de raça, que não existe nenhum argumento do ponto de vista antropológico para a diferenciação entre as pessoas pela cor da pele. Portanto, companheiros e companheiras, se somos todos iguais, temos os mesmos direitos e também temos os mesmos deveres de lutar e conquistar uma sociedade igualitária, justa para nós e para os nossos filhos.